Tome consigo a palavra de Deus. Abra no Evangelho segundo João. João capítulo 10. Hoje nós vamos continuar falando sobre vida abundante. Amém. Glória a Deus. João 10, 10. Lá no início, acima do verso 1, na minha Bíblia tem um título, eu creio que na maioria das Bíblias também tem. Eu sou o bom pastor. Aqui Jesus ele fala sobre isso, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João 10, 10 diz assim: eu sou o bom pastor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Algumas Bíblias dizem: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Podemos assentar. Amém? Essa palavra abundância, eu peguei aqui dois significados. No latim, significa o ato de transbordar, o ato de fluir de dentro para fora. É transbordar, estar o que cheio a ponto de transbordar. E o mais interessante é que vem de dentro para fora. E no grego, significa, essa palavra abundância significa muito bem, além da medida. É mais, é uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. E olha o que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, eu vim para que vocês tenham vida, uma vida bem melhor do que aquelas que vocês podem esperar, uma vida que vá transbordar. Amém? Jesus ele nos promete, lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Glória a Deus. Então Deus tem preparado coisas grandes para você. Em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No livro dos profetas, Deus ele fala que Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e mudarei a vossa sorte. Glória a Deus, aleluia. O Filho de Deus, ele veio para mudar a sorte de todos aqueles que creem. Ele veio com essa finalidade. Eu já falei aqui, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ele falou: você dará à luz a um menino, você colocará nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, irmãos? A vida abundante, ela não consiste de uma abundância de coisas materiais. Não é bens materiais. Porque se fosse bens materiais, talvez o Messias teria sido Salomão. Porque a Bíblia fala que nunca houve um homem mais rico, mais próspero do que Salomão. Se prosperidade fosse bens materiais, Jesus teria sido um homem rico financeiramente, é questão de bens. Mas não. Lá em Isaías fala o que para ele? Nós olhávamos para ele e não víamos nada que pudesse nos atrair. Ele não tinha beleza nem formosura, muito menos bens, porque eles recebiam doações. Se ele tivesse bens, ele mesmo tancava. Mas não é essa vida que Jesus veio para nós. Essa teologia da prosperidade, irmãos, isso é engano.
Bíblia não fala disso. Muito pelo contrário, Jesus falou o quê? Um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Uma agulha era uma porta que havia lá em Jerusalém, ela era bem baixinha e bem estreitinha. E a gente sabe que o camelo é alto e tem as costas dele, eu falo, 2 montanhas. É difícil de passar no fundo de uma agulha. As pessoas vinham até Jesus, os discípulos de João. O Senhor mesmo que é o Messias. É o Senhor o Messias? E Jesus falou: anunciai a João que o Evangelho está sendo pregado aos povos, que os paralíticos andam, que os cegos enxergam, e a todos é anunciado o reino dos céus. Glória a Deus. Não, eu também não estou aqui querendo dizer que você não pode ter o melhor dessa terra, não. Não me entenda mal, pois a própria palavra diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É bom sim nós termos uma casa confortável, ter carro, um bom emprego, ter um bom salário, mas eu quero dizer para você que a nossa vida não pode se resumir nas coisas materiais. Paulo falou que se a nossa vida, se a nossa esperança, ela se resume nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque tudo isso aqui vai passar. Um dia não vai ter mais carro para andar, um dia a casa pode ser vendida, penhorada, não sei. A beleza física um dia vai embora, tudo aquilo que está em pezinho bonitinho, um dia, além da gravidade, está aí. Os cabelos brancos, um dia que acabar as tintas, até o meu vai estar branquinho. Irmãos, tudo isso vai passar. Um dia também o meu coração vai parar de bater. E aí, do que adianta? Ganhar o mundo e perder a minha alma. Do que adianta? Vida abundante é a vida eterna. Vida abundante é vida eterna. Lembra do que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida eterna, a salvação da nossa alma. A vida eterna é uma vida que se inicia no momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo. No dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E essa vida, irmãos, ela dura para toda a eternidade. O próprio Jesus definiu essa vida lá em João 17,3. E a vida, irmãos, presta atenção. Servir a Deus não é brincadeira. Às vezes a gente gosta de ir na igreja, domingo, encontrar os irmãos. Eu, quando era de uma outra religião, a igreja para mim era um clube social. Eu gostava de ir para ver como que era a roupa das pessoas. Antigamente, né, algumas pessoas são da minha época, a gente comprava pano e mandava fazer roupa. Hoje nós vai lá e compra pronto, até mais em conta. Eu ia lá, via um conjuntinho, uma roupa daquela época que tinha que mandar fazer igual. Eu não prestava atenção em nada. Olha só, nós não devemos brincar, irmãos. Olha só o que Jesus fala. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e aquele a quem Deus enviou, que é Jesus Cristo. Irmãos, esta é a vida eterna, conhecer a Deus. Glória a Deus. Ter uma vida em abundância é desfrutar de comunhão com Deus, através da sua obra redentora de Cristo. É ter sido salvo pela graça, mediante a fé. Amém? Nós somos salvos pela graça. A salvação é não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se a vida é vida em abundância, é ter comunhão com Deus. Irmãos, pergunta para você mesmo, responda para você: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Será que você tem desfrutado dessa vida em abundância? Será que você tem desfrutado dessa comunhão com Deus através da obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário?
O conhecimento de Deus, ele é a chave para uma vida verdadeiramente abundante. O conhecimento de Deus é a chave para uma vida verdadeiramente abundante. Vida abundante, ela é determinada pelo nosso relacionamento com Deus. Aqui, se você for ler o capítulo 10 de João, Jesus fala: eu sou o bom pastor. Jesus, ele estava ali falando para várias pessoas, e havia fariseus ali no meio. Ele falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas é o próprio Pai quem me dá. Mas vocês não são as minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. E as pessoas, e os fariseus: Jesus, mas fala-nos, o Senhor é realmente o Cristo? Irmãos, eles ainda estavam procurando o Messias, e o Messias estava ali na frente deles. E Jesus, ele responde: as obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmeis. Irmãos, quem é ovelha do Senhor, ouve a voz dele. Não fui eu quem escolhi a Jesus, sabia? Que não foi você quem escolheu servir a Deus, mas foi Deus que, pelo seu imensurável amor, que pela sua abundante graça, que pelas suas infinitas misericórdias, nos escolheu. Você é escolhido do Senhor. Aleluia! Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus escolheu você. E nós o que? Ouvimos a voz. Deus me escolheu, Deus me chamou, e eu ouvi a voz dele. Aqui estou, Senhor, eis-me aqui. É como Maria falou: eis-me aqui. É como Samuel falou: eis-me aqui. Como Isaías: cumpra em mim o teu querer. Como o próprio Jesus falou ali no Getsemane: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como está a minha vida com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? A vida abundante, ela é determinada pelo nosso relacionamento com Deus, irmãos. A nossa vida abundante, a nossa vida eterna, ela é determinada pelo nosso relacionamento com Deus. Lá em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É crescer na graça e no conhecimento. Por que em Apocalipse fala que nós temos que voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras? Quando uma pessoa vem para Jesus, eu tenho aquele calor, aquele fogo, o coração arde. Tem uma música que eu gosto muito que fala: fere o meu coração como uma ferida mortal de fome por ti. Fere o meu coração como uma ferida de sede por ti. Porque a pessoa, quando ela chega aos pés do Senhor, ela se rende totalmente. Ela só quer servir a Deus. Mas com o decorrer dos anos, a gente cresce. É como uma criança. Criança pequenininha quer saber só da mãe e do pai. Mas um dia a criança cresce. Um dia a criança cresce e quer tomar suas próprias decisões. Ela acha que já sabe tudo da vida. Irmãos, não cresça. Não cresça diante de Deus. Não se torne independente de Deus. Muito pelo contrário, torne-se sempre dependente de Deus. Torne sempre dependente do Espírito Santo. Moisés, ele foi um dos maiores líderes. Ele foi o maior líder que o povo judeu teve. E o que ele falou para Deus? Deus, se o Senhor não for, não me faça sair
próximo, a quem eu vejo, eu não amo a Deus. Se eu não sou capaz de amar a quem eu estou vendo, e se eu falar que eu estou amando a Deus, eu sou mentirosa. Como está o seu relacionamento com Deus? Sabe como que a gente pode ver como é que está o meu relacionamento com Deus? Quando eu começo a analisar o meu relacionamento com o próximo. Lá em Lucas 6,38, Jesus está falando sobre julgamentos. E ele fala assim: dai e ser-nos-á dado boa medida, cheio, recalcada, socada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida com que medides, também vós vos medirão de novo. Como eu tenho medido o meu próximo? Como eu tenho medido o meu próximo? Fala como que está o meu relacionamento com Deus. O que eu tenho dado para Deus? Santidade? Lá em Hebreus 12 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que eu tenho dado? Santidade ou pecado? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu creio que é como se fosse lá na época de Noé, porque o mundo está de um jeito onde a igreja não está cabendo dentro. E é somente Deus para nos guardar. E o que Jesus falou? Que nos últimos dias o tempo ele seria abreviado por causa da igreja. Por sua causa, Deus está abreviando os tempos, porque vivemos em dias difíceis, mas o Senhor, Ele está conosco, nos guardando. Então nós não devemos temer. Aleluia! Nós não devemos temer, mas também não devemos nos misturar com as coisas do mundo. Irmãos, vamos guardar a nossa fé, como o apóstolo Paulo falou: completei a carreira, guardei a minha fé. Guardar a nossa fé, irmãos. Olha só Hebreus capítulo 12. Irmãos, aquilo que eu ofereço a Deus, seja santidade, ou até mesmo pecado. Alguma coisa nós oferecemos para Deus, ou é santidade ou é pecado. E aquilo que eu ofereço a Deus vai me ser multiplicado, ou santidade para a salvação, ou então pecado para a perdição. Irmãos, lá no céu não vai entrar pecado. Apocalipse fala, Efésios também fala, lá no Velho Testamento também fala que o pecado não vai entrar no céu. E se eu sou uma pessoa que eu só vivo pecando, eu não vou entrar no céu. Se eu sou uma pessoa que eu tenho meu pecado santo de cada dia, eu posso esquecer do céu e pensar no inferno, porque Deus é santo e Deus compactua com o pecado. A mentira não vai entrar, o adultério não vai entrar. A liderança, nós estamos lendo o livro de Provérbios. Se não me engano, em Provérbios 5 fala: maridos, não acareciem o corpo de outra mulher que não seja a sua esposa. Irmãos, é santidade. Fala também da mulher adúltera. Irmãos, é santidade ao Senhor. A doença não vai entrar, o roubo, assassinos, profanos, homossexuais não vão herdar o reino dos céus, porque Deus não se agrada com a prática do pecado. Deus ama o pecador. Quem é pecador? Eu sou. Eu sou uma pecadora em busca de arrependimento, mas Deus odeia o pecado. É diferente o pecador e o pecado. Pecador é a pessoa, somos nós. Pecado é aquilo que eu faço que Deus não agrada. Amém? Hebreus 12. Deus, Paulo, ele faz alerta para nós. Quem lembra aqui da história de Esaú? Esaú e Jacó. Havia uma bênção. O pai ele abençoava todos os filhos, né? Jacó, isso era a lei de Moisés, era o costume dos judeus.
O pai abençoava antes de morrer. Quando o pai estava prestes a morrer, ele chamava todos os filhos e ele abençoava todos os filhos. Tem a bênção que Jacó deu, né, para os seus filhos, é uma bênção linda, uma oração linda que ele fez, impondo as mãos sobre a cabeça de cada um dos seus filhos. Mas, como diz o costume dos judeus, o filho primogênito, ele recebia uma bênção maior, uma oração especial, diferenciada dos demais. Por quê? Porque ele foi o primeiro filho, o primogênito. E Esaú, nós sabemos que ele estava vindo, né, do trabalho, cansado, com fome. Jacó estava preparando uma comida. Jacó, ele era trapaceiro. E ele fez o quê? Enganou Saul. Saul achou que não tinha nada a ver. Ah, não tem nada a ver não. Ah, olha só, posso até te dar essa comida, mas você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. Ou seja, você não vai receber a bênção do primogênito. A bênção do primogênito vai ser para mim. E Esaú achou que não tinha nada a ver. E ele vendeu o seu direito, comeu da comida e vendeu o direito. E Jacó, juntamente com a sua mãe, enganou Isaac, e a bênção foi passada para Jacó. Depois que Isaac abençoou Jacó, ele não tinha como voltar atrás. Quando Esaú vendeu o seu direito por um prato de comida, ele não tinha como voltar atrás. Irmãos, tem coisas que nós conseguimos mudar, mas tem coisas que nós não conseguimos mudar. Então, quando o Espírito Santo nos cutucar, falando não faça, não vai, não fale, que nós possamos obedecer à voz de Deus. Olha só, Hebreus 12:14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, aqui falou de relacionamento, tanto com Deus como com o próximo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Versos 15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, nós temos que vigiarmos para que nós não venhamos nos desviar, para que nós não venhamos sair da presença de Deus. Vigiai, para que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Em Provérbios também fala que tem algumas coisas que Deus detesta, e a maior delas é pessoas que disseminam confusão. Deus odeia isso. Irmãos, e Paulo fala: cuidado para que nenhuma raiz de mágoa brote e nos contamine. Versos 16: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Imoral diz respeito a pecados sexuais. Profanos são pessoas que não tratam as coisas sagradas como sagrado. São pessoas que tratam as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Esaú tratou o sagrado como algo profano. Esaú achou que não tinha nada a ver. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o verso 16. Vamos ler de novo. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. Quando a ficha de Esaú caiu, ele quis voltar atrás. Algumas versões falam, ele buscou a bênção desesperadamente e com lágrimas, mas ele não podia mudar aquilo que ele fez. Irmãos, tem coisas que a gente muda, a gente conserta. Um dia eu estava lá fazendo, primeira vez cozinhando para a sogra, e a sogra é uma cozinheira de mão cheia. Foi misericórdia, Senhor Jesus! Se eu fosse uma Larissa, glória a Deus, mas eu sou a Rosana. Irmão, se é bom que eu tanto tempero a casa, já temperei um dia antes, né, para ficar bem. E no dia eu coloquei mais tempero. O que aconteceu? Misericórdia, na hora que eu provei, Senhor da glória. Como
um outro lá que é necessário o segredo nosso. Graças a Deus a carne ficou do jeito. Irmãos, mas tem coisas que a gente muda. Tem coisas que a gente não muda. Esaú não conseguiu mudar aquilo que ele tinha feito. E ele, a Bíblia fala em algumas versões que ele chorou desesperadamente, porque ele não pôde mudar. Irmãos, os valores cristãos, nós temos valores, a Bíblia fala de valores. E esses valores, irmãos, guarde bem, eles são inegociáveis. Não ponha os valores cristãos à venda. Venda carro, venda roupa, mas não venda os princípios bíblicos. Eles servirão como mandamento, eles vão preservar a nossa vida. Que vida é essa? Não apenas a nossa vida física, não, porque eu posso morrer por amor a Cristo, assim como os apóstolos morreram. Os grandes homens foram assassinados por amor a Cristo. E em países aqui nos nossos dias, tem cristãos sendo mortos por amor a Cristo. A vida dele está sendo preservada, pastora Rosana? Não! A vida física não, mas a vida eterna está sendo preservada. O que vale, irmãos, não é essa carne, não, porque essa carne, ela vai voltar para o pó. O que interessa é a minha alma. O meu espírito um dia vai voltar para Deus, a carne vai voltar para a terra, vai feder, e o meu espírito, para onde vai? Perdão, a minha alma, para onde vai? Ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. E a vida eterna é isso, é vida em abundante, é vida eterna. A vida eterna, ela é recheada dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vida eterna. É isso, irmãos. Lá em Colossenses, se coloca de pé. Glória a Deus. Vida eterna não tem nada a ver com bens materiais. Pensar nas coisas lá do alto. Jesus também falou. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos colocar o nosso coração onde nas coisas que ladrão não rouba, nem ferrugem corrói, nem a traça come, mas que nós possamos colocar o nosso tesouro, o nosso coração nas coisas que são lá do alto. Lá em Colossenses fala assim: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês lá no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas aqui de baixo, porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Vocês participarão de toda a glória do Senhor, irmãos. A nossa vida, ela está escondida juntamente com Cristo em Deus. Confie no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Não queira poupar a sua vida física por amor a Cristo, não, irmãos, mas se renda ao Senhor. Porque, irmãos, se nós morrermos por amor a Cristo, é um grande privilégio. Paulo fala sobre isso. Se eu morrer como um malfeitor, misericórdia. Mas se eu morrer por amar a Cristo, glória a Deus, irmãos. Aí sim eu estarei cumprindo o Evangelho do Senhor. Não temer. Jesus falou: aquele que quiser guardar a sua vida, perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida,